esses exemplos de hoje, nós vamos trabalhar o conceito de função exponencial, mas agora aplicando em situações problemas, tá? Eu já sei que uma função exponencial é uma função onde a incógnita, o x, a variável, está no expoente, né? E essa função exponencial, ela vai ser aplicada em conceitos biológicos, em conceitos físicos, muita aplicação em matemática financeira, quando a gente pensa nos juros compostos, tá? Então, nós vamos começar com o nosso primeiro exemplo. O número de bactérias de uma cultura T horas após o início de certo experimento é dado pela expressão NT igual a 1.200 vezes 2 elevado a 0,4 vezes t. Nessas condições, quanto tempo, olha a minha pergunta, quanto tempo após o início do experimento a cultura terá 38.400 bactérias? Quando a gente pensa num exercício como esse, nós vamos aplicar o conceito de função, mas aqui não será a variável t que será substituída. T é o que nós queremos saber. Quando a gente tem um problema como esse, sempre é muito importante a gente fixar na pergunta: o que o exercício quer de mim? Ele quer saber quanto tempo, né? O T. Quanto tempo levará para essa cultura de bactérias ter 38.400 bactérias? Esse N significa o número de bactérias em função do tempo. Então, nós vamos trocar esse N por 38.400. Então, copiando a nossa fórmula, ó, a lei de formação da função. Olha lá. NT, o número de bactérias em função do tempo. Eu vou trocar por 38.400. Vai ser igual a 1.200 vezes 2 elevado a 4 décimos vezes t. Quando eu fiz essa troca, eu tenho na realidade uma equação exponencial. Por isso que a gente já trabalhou o conceito de equação exponencial. E para resolver uma equação exponencial, eu preciso igualar as bases. A base da minha potência é o número 2. Olha aqui, ó. Então, eu vou ter que achar algum meio de igualar essas potências numa potência de base 2. Para isso, o caminho aqui mais rápido seria passar o número 1.200 que estava multiplicando junto com o 38.400, só que agora ele vem dividindo. Então, nesse momento, eu continuo tendo uma equação exponencial, mas agora eu consegui isolar a minha potência. E vou precisar trabalhar com esse primeiro membro aqui, ó. 38.400 dividido por 1.200, eu posso efetuar a divisão direto ou eu posso simplificar, né? Quando a gente faz esse cortar zero, é a mesma coisa que simplificar a divisão por 100. Então, eu posso fazer 384 dividido por 12. Efetuando essa divisão, nós chegamos no resultado 32. Então, 32 é igual a 2 elevado a 0,4 na t. 32 e 2 são números agora que a gente consegue transformar em bases iguais, né? Eu vou fatorar o número 32, ó, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 por 2, 1. Eu vou trocar, então, o número 32 por 2 elevado à quinta potência. Fiz a troca, ó. Nós sabemos que quando nós temos equações exponenciais, bases iguais indicam expoentes iguais. Então, nós vamos trabalhar só com a equação que está no expoente, ó. 5 vai ser igual a 0,4 vezes t. Aqui nós temos uma equação do primeiro grau simples, né? Vou isolar a incógnita. Então, o 0,4 que estava multiplicando, ele passa dividindo. 5 dividido por 0,4 vai ser igual a t. Efetuando essa divisão, ó, às vezes a gente esquece como faz esse tipo de divisão.
Quando eu vou fazer uma divisão com decimais, alguns professores ensinam a igualar as bases, cortar a vírgula. Eu uso o método da equivalência. Para tornar essas duas, divisor e dividendo, equivalentes, eu vou multiplicar por 10. Quando eu multiplico o número por 10, um número decimal aqui, ó, como ele tinha uma casa, em vez de ter 0,4, eu vou ter 4, porque 0,4 vezes 10, 4. É como se a minha vírgula andasse uma casa. 5 vezes 10, 50. O que eu faço de um lado, eu faço do outro. Agora, eu faço a divisão aqui, ó. O 4 cabe dentro do 5? Sim. Quantas vezes? 1. 1 vezes 4, 4 para 5, ainda sobra 1. Abaixo 0. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 10? 2. 2 vezes 4, 8. Para 10 ainda sobram 2. 0, vírgula. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 20? 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. T vai ser igual a 12,5. Mas o que vai ser esse T? Esse T vai ser a quantidade de horas, né, que vai levar para essa cultura de bactérias atingir o número de 38.400 bactérias. Então, eu posso, para finalizar o exercício e responder, eu posso dizer que, para que essa cultura de bactérias tenha 38.400 bactérias, nós vamos precisar de um tempo de 12 horas e meia, 12 horas e 30 minutos. E assim a gente finaliza esse exercício.